amigas, dando sequência à aula de conectivo lógico, vamos para a parte 4. Vamos falar agora do conectivo se então, também chamado de condicional. Então, esse aqui, pessoal, quero chamar a atenção, que é o campeão de cair em concurso público. É o conectivo se então, conhecido como condicional. Tá? Vamos lá. Tome, por exemplo, as seguintes sentenças. Proposição P. João é concurseiro. Proposição Q. Maria é psicóloga. Essa seta aqui, ó, ela é a simbologia do condicional. Tá bom? É assim que se lê, ó. Se P, então Q. Tá? É assim que se lê. Se P, então Q. Ou seja, se João é concurseiro, porque aqui é o conectivo P, está aqui em cima, então Maria é psicóloga, está aqui a proposição. Observe que o conectivo é o se então, tá? É um conectivo único, não são dois conectivos. O conectivo é o se então, é o condicional. Tá? Então, se João é concurseiro, então Maria é psicóloga. Simbolicamente, teríamos se P, então Q. Ó. Essa setinha aqui, como eu falei, é a simbologia do conectivo do se então, do condicional. Nessa representação, a primeira parte P é chamada de antecedente. Cuidado com isso aqui. Eu vou até marcar um marca-texto, porque às vezes se cobra, né? Essa primeira parte, o P, é chamado de antecedente, vem antes, né? E a segunda parte, o que é chamado de consequente, e depois. Então, até a analogia da palavra ajuda, né? Antecedente vem antes, então é o P. E o consequente é o que? É a proposição que, tá certo? Valor lógico da proposição condicional. Veja só, pessoal, é importante isso aqui. O valor lógico da proposição condicional. Vamos lá. A sentença composta unida pelo conectivo condicional, que é o se então, ela só tem um caso que é falsa. Quando é que ela será falsa? Somente quando a primeira parte, ou o antecedente, for verdadeira, e a segunda parte, que é o consequente, for falsa. A pessoa usa até, a turma usa até um macete, né? Vera Fischer, aquela atriz, né? Foi Miss. Então, assim, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, ou seja, se eu tenho assim, ó, se P, então Q. Se essa parte for verdadeira e essa parte aqui for falsa, a proposição composta será falsa. É o único caso. Os demais casos sempre serão verdadeiros, tá certo? Jamais esqueça, o se então somente será falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, ou seja, VF. É o único caso que o conectivo se então é falso, os demais é verdadeiro. Tome nota. A ideia do conectivo condicional é abordar duas informações que possuem entre si uma relação de causa e efeito. De modo que, se a condição antecedente ela for satisfeita, chegaremos a um resultado obrigatório, que é o consequente. Se acontecer isso, então acontecerá isso. Né? E aqui eu tenho um exemplo. Ó. Aí até aqui no texto eu fiz questão de colocar, né? Que se usa, né? Vera Fischer, né? Como se diz, né? Nesse sentido, uma associação que se costuma fazer é lembrar da atriz Vera Fischer. Coitada dela, né? Pegou fama de falsa no meio do concurseiro. Por que fama de falsa? Porque é o único caso que vai dar falso no conectivo se então, né? Então, ó, o condicional, que ele é conhecido. Quem é o condicional? É o conectivo se então. Qual é a representação? A simbologia é uma seta. Valor lógico, verdadeiro, demais casos, e falso,
quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. É o único caso que é falso quando for V com F. V com F é falso. Nos demais casos é verdadeiro. Vamos mostrar a tabelinha para a gente fixar melhor. Então, ó, dando sequência das tabelas, né? Ó, proposição P, proposição Q. Esses valores lógicos, eles se repetem, né? VV, VF, FV e FF. Então, quando o conectivo for o se, então, observe que só tem um caso que é falso. Quando for V com F. V com F dá F. Nos demais casos, ó, nos demais casos dá sempre verdade. Ok, pessoal? E assim a gente fechou o conectivo se, então. E vamos ver como esse assunto caiu, já foi cobrado, né? Vamos lá. Questão 7. Banca CESP. Se P e Q representam as proposições eu estudo bastante e eu serei aprovado, ou seja, a proposição P será eu estudo bastante. Por sua vez, a proposição Q será eu serei aprovado, respectivamente. Então, a proposição P, setinha Q, o que isso quer dizer, galera? Se então. Então, se P, então Q. Representa a afirmação. Se eu estudar bastante, então serei aprovado. Ora, se P, então Q. Se, quem é P? P é eu estudo bastante, certo? Se eu estudar bastante. Então, Q. Mas quem é Q? Serei aprovado, então serei aprovado. Certo, correto. A questão está pedindo que você entenda a simbologia, que você reconheça que essa setinha quer dizer o sim, então. Basicamente isso. Então, aqui é um gabarito correto, né? Uma questãozinha bem tranquila e boa de acertar, né? Ninguém vai errar uma questão dessa no concurso. Unindo P e Q por meio do conectivo lógico condicional, ficamos com a proposição composta. Se eu estudar bastante, então serei aprovado. Inclusive, eu até comentei aqui. Ok, pessoal? Questão 8. A proposição se João implica com Maria e Maria implica com João, então evidencia-se que a relação entre João e Maria é conflituosa. Pode ser corretamente representada por, vamos lá, olha aqui, ó, se João implica com Maria e Maria implica com João, então, olha, vamos lá, gente, vamos fazer aqui por parte, tá certo? Deixa eu pegar aqui uma marca-texto, ó. João implica com Maria, tá? Vamos dizer que isso aí é uma proposição P. Deixa eu anotar aqui de caneta. Vamos dizer que isso aqui é uma proposição P. E, ó, vamos botar aqui a cor da caneta, e Maria implica com João. Vamos botar aqui a proposição que. Vamos lá. Vamos botar aqui uma proposição que. Então, evidencia-se que a relação entre João e Maria é conflituosa. Então, a relação entre João e Maria, então eu posso dizer que a relação evidencia-se que a relação entre João e Maria é conflituosa. Então, se tem, né? Então, observa-se que a relação entre João e Maria é conflituosa. Vamos dizer que relação conflituosa, vamos chamar de R, né? Uma proposição R. Vamos chamar aqui de R. Beleza. Vou botar aqui a cor laranja para... Então, como é que ficaria? Eu poderia representar com simbologia. Vamos lá. Se é o se então. Só que o se então aqui, ó, observe que tem o i, ó. Aqui, ó, tem o conectivo i. Então, é P e Q. Então, P e Q. E é assim, lembra? P e Q. Só que tem aqui o se então, ó.
então R. Então veja, se, que lembra, quando tem essa setinha aqui, pessoal, quando tem essa setinha, eu já começo a ler o se aqui, ó. Se P e Q, então R. Ó, se P e Q, então R. Ou seja, se João implica com Maria e Maria implica com João, então evidencia-se que a relação entre João e Maria é conflituosa. Pronto, eu poderia representar assim. Mas veja como foi que a banca representou. João implica com Maria e Maria implica com João, né? Então, tal. Enfim, será que isso aí está certo? Né? Será que isso aí está certo? Claro que não, né? Está completamente errado, porque o correto é como a gente tinha mostrado, pessoal. Cuidado para não errar o negócio, tá certo? A banca, ela quis mostrar aí que, enfim, colocou aí vários conectivos para que você enrolasse mesmo, né? Mas veja, como a gente tinha mostrado, ó, sejam atriposições simples. P, João implica com Maria. Q, Maria implica com João. R, evidencia-se que a relação entre João e Maria é conflituosa. Então, se P e Q, então R. Então é justamente o que está dizendo a questão. Então a questão está errada por isso, tá certo? E não é essa simbologia toda, né? O correto seria essa aqui. Ok, pessoal? Questão 9. Vamos ver a questão 9. Questão da FCC. Considere a proposição: se um candidato estudar adequadamente, então aqui é a proposição P, então ele passará em um concurso, proposição Q, tá? A gente pode dizer assim, né? Portanto, com base nesta proposição, na composta, é correto afirmar que a maior parte dos candidatos que passam em um concurso estudam adequadamente. Até engraçado algumas alternativas, né? Todos os candidatos que não estudam adequadamente não passam em um concurso. Todos os candidatos que estudam adequadamente passam em um concurso. Veja, se um candidato estudar adequadamente, ou seja, se ocorrer isso, então ele passará em um concurso. Opa, todos os candidatos que estudam adequadamente passam em um concurso. Essa parece a melhorzinha até agora, né? Vamos lá. Eu sugiro que a gente olhe todas, tá certo, gente? Aí ele diz: havendo candidatos que passem um concurso, certamente estudam adequadamente. Não quer dizer isso. É possível que existam candidatos que estudam adequadamente e não passem um concurso. Não, também não quer dizer isso. Pensa só, gente, pensa só, presta atenção. Se um candidato estudar adequadamente, se ele estudar adequadamente, então ele passará em um concurso. Eu não estou dizendo que a pessoa que não estudar não vai passar, não. Estou dizendo o seguinte, que quem estudar passa. Quem estudar adequadamente, passa em um concurso. Aí muita gente, mas se estudar passa, é porque se não estudar não passa. A questão não diz isso, não. O conectivo não diz isso. O raciocínio lógico, ele não dá margem a você interpretar. Ele dá margem a você enxergar o que está sendo posto para você. Então, se um candidato estudar adequadamente, se a condição é ele estudar adequadamente, a consequência é ele passar em um concurso. Então, o mais correto é letra C. Todos os candidatos que estudarem adequadamente irão passar em um concurso. Então, é por isso que aqui, como gabarito, está a letra C. Todos os candidatos que estudem adequadamente passem em um concurso. É impossível que um candidato estudar adequadamente sem passar no concurso. É impossível, né? Porque já aqui a condição é essa. Se ele estudar adequadamente, qual é a consequência, galera? Ele passará em um concurso. Ok? Questãozinha boa, para a gente refletir, né? Questão 10, também da FCC. Vamos lá, pessoal.
Falei a você que é campeão de cair em concurso público, a gente vamos dedicar um tempinho mais no conectivo Cientão. Questão 10, FCC. Considere as seguintes premissas. P. Estudar é fundamental para crescer profissionalmente. Né? Uma premissa, uma proposição. Que o trabalho enobrece. Outra proposição. Aí ele fala a afirmação. Se o trabalho não enobrece, se o trabalho não enobrece, então estudar não é fundamental para crescer profissionalmente. É com certeza falsa. Quando? Vamos lá, pessoal? Isso aqui é algo interessantíssimo. Vamos lá. Primeiro passo que eu quero mostrar a vocês. Presta atenção, para vocês entenderem isso aqui, certo? Questãozinha boa. Ó, quando cai uma questão dessa, a primeira coisa é vocês observarem o conectivo que está sendo usado. É o se então. Ele quer saber quando é que esse se então é falso. Aí vocês lembram, só tem um caso que o se então é falso. Quem lembra? Quando a proposição simples, que é o antecedente, for verdadeiro e quando o consequente for falso. Quando isso acontecer, o se então, o condicional é falso. Lembra? A ver com F da F. Então veja, galera. Então, para que isso aconteça, para que isso aqui seja falsa, essa primeira parte tem que ser verdadeira. E essa segunda parte aqui, ó, que eu vou passar com um marca-texto, tem que ser falsa. Para justamente, quando eu fizer V com F, vai ter que dar F. Pronto. Aí pensa só comigo, ó. O trabalho não enobrece. Para o trabalho não enobrece ser verdade, então o trabalho enobrece tem que ser falso. Então o que tem que ser falso? Professor, como é que é? Veja. O trabalho não enobrece, tem que ser verdade. O trabalho não enobrece, verdade. Aí aqui no que tem? O trabalho enobrece, então é falso. Se eu estou dizendo, garantindo que o trabalho não enobrece é verdade, então o trabalho enobrece é falso. Beleza. Estudar não é fundamental. Ora, se eu estou dizendo que é falso estudar não ser fundamental, a proposição P fala que estudar é fundamental. Então isso aqui é o quê? É verdade, é o contrário. Se eu estou dizendo que é falso, estudar não ser fundamental, então estudar ser fundamental é verdade. Então, para isso aqui dar falso, essa frase dar falso, é porque o P tem que ser verdadeiro e o Q tem que ser falso. Vamos ver onde tem isso, só isso. Opa, P tem que ser verdadeira e Q tem que ser falso. Opa, letra D. Aí eu marco. Não adianta estar tentando entender, busca, você vai só cansar. Tem que usar a técnica, tá certo? Aí tem um espaço para você colocar dúvidas. A gente tem um canal de comunicação. Comenta, tá bom, pessoal? Comenta e a gente vai sanar todas as dúvidas. Inclusive a gente faz outro vídeo, traz a questão, traz outras questões parecidas para a gente adiantar e fechar raciocínio lógico. Então, gabarito, letra D de dado. E é o que está aqui tudo que está aqui foi o que eu comentei, né? Que pode printar para depois você ler direitinho. Mas tudo que está aqui, de forma resumida, foi o que eu comentei na questão. E com isso nós finalizamos mais uma aula, certo?